corações, queridos, que a graça e a paz de Deus no grato e doce amor de Jesus Cristo habite os vossos corações. Primeiramente, quero agradecer a tua presença aqui e pedir a você que não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. O porquê que alguns cristãos se posicionam de fato, de forma convicta, linha de frente, e outros são tão omissos, apáticos, ou a sua luz não é percebida, tampouco o sabor do sal. Nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Nós não fomos chamados para ser o docinho da prateleira. Eu não sou o cafezinho doce após a refeição. Eu sou a espada afiada que Jesus me chamou para ser. Ide e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Qual o tamanho do meu compromisso? Porque alguns crentes se posicionam, se expõem, pagam o preço das críticas, dos dedos que se apontam, da rejeição, de caras e bocas que se retorcem pelo seu posicionamento claro, definitivo e defensor da verdade. E outros preferem viver de uma maneira tranquila, pacífica, para que não haja nenhum tipo de incômodo. Bom, existem dois tipos de cristão. E esses dois tipos de cristão, um seguirá um caminho, o outro seguirá outro. Um terá um destino, o outro terá outro. Nosso chamado, por mais que se pareça algo suave para uma vida tranquila, para termos paz com todos, está bem claro o que é dito: se possível, tende paz. Se possível, tende paz com todos os homens. Ou seja, do que partir de você, cristão, comunique paz. As tuas ações não podem prejudicar ninguém, ela precisa ser ecológica. Por que ela não pode prejudicar? Porque você é representação do Cristo. Cristo é vida, Cristo é justiça, Cristo é retidão, Ele é a verdade. A verdade não é uma coisa que eu me associo ou me aproprio dela. A verdade é uma pessoa, que é Cristo. E para eu viver nela, eu preciso me submeter a ela e não adicionar ela em minha vida. Temos cristãos que se relacionam com a fé por meio de incorporação. O que significa? Vou deixar bem claro o que é. Incorporam Jesus na sua vida, adicionam. Jesus é um item adicionado. Para que você entenda do que eu estou falando, ele tem a vida dele, a composição que ele já definiu, a configuração que ele estabeleceu, mas aí ele adiciona Jesus como um item de proteção, como um seguro de vida, como um médico dos médicos, como um banco para fiar ou financiar seus planos e projetos, como um educador dos seus filhos, como a cura do seu corpo, como a bênção da sua casa, como um milagre na hora da urgência. Então ele é incorporado. Essa pessoa, ela tem Jesus, ela entende que ela tem Jesus na vida dela. Então ela não representa o embaixador, ela não tem a representação de Jesus. Ela não vive como um embaixador em terra estranha. Ela vive como se ela fosse nativa, porém ela incorporou Jesus, que a protege, que a guarda, que a abençoa, que a livra do mal, que cura das enfermidades e assim por diante, que supre a sua mesa. Então essa pessoa, ela nunca é um representante de Cristo para ela não tomar posição. Ela é neutra, fica em cima do muro. Porque eu estando aqui, eu tenho Jesus, Jesus está na minha vida. Quando não ainda, tem Jesus como se fosse o seu capataz, né? Por assim dizer. Olha, não põe a mão em mim, mexe comigo pra você ver o que meu Deus te faz. Se colocar a mão em mim, Deus cobra pesado, Deus cobra caro, Deus põe a mão, né? Às vezes está falando com outro cristão, você não conhece o poder do meu Deus, ele está discutindo com outro crente, e ele fala assim, ó, você não conhece o poder do meu Deus. Está falando para outro crente, que é tão filho quanto ele, né? Mas o que é viver ter Jesus adicionado na sua vida? E o outro representa o seguinte: olha, de fato, ele renunciou à natureza dele, ele se submeteu a Jesus e ele respira Jesus, ele vive Jesus, ele representa Jesus. Qualquer lugar, qualquer situação que ele estiver inserido, ele enxerga como uma oportunidade de anunciar o Cristo. E independente se é para cristãos, se é para macumbeiros, se é para qualquer tipo de religião,
se é para pessoas ateias, não importa. Aonde ele está, ele vê como uma oportunidade de anunciar o Cristo, porque ele vive o ID. E ele se submete, a vida dele não tem mais valor. Agora a vida dele só existe e tem valor porque Cristo vive nele. Como diz Paulo, eu não vivo mais, estou morto. Quem vive em mim é Cristo. Ou seja, ele dizia que ele escolhia antes para onde ele ia, agora não. Ele vai para onde Cristo levar ele. Não importa mais a direção que ele quer tomar. E o cristão fala, mas eu tenho que abandonar os meus projetos. Deus nunca falou para você fazer isso. Deus nunca pediu para você abandonar os teus projetos, mas que eles não sejam prioridade e que eles não estejam à frente do plano de Deus e do objetivo daquilo que Deus te chamou para ser, que é um porta-voz da verdade. Então, uns cristãos de verdade se submeteram, renunciaram, renasceram. Outros apenas adaptaram, melhoraram, colocaram Jesus como uma melhora na sua vida. Outros colocaram Jesus como a única vida que tem. A grande diferença é que você vai notar na conduta, porque os que de fato se submeteram a Jesus, eles vivem para Jesus, eles vivem anunciando Jesus, eles não fazem outra coisa a não ser anunciar o Cristo. E, perdão que eu estou no trânsito, deu uma devagada aqui. E se posicionam de forma firme, absoluta, não se preocupando com a represália, com as pedras que vão atirar nele, com as línguas maldizentes, com os dedos que apontam e com os olhos que os condenam. Porque agora a vida dele já não tem mais importância. Quem amar, não tem mais importância. Quem amar essa vida, perdê-la-á, mas quem perder ela por amor de mim, ganhá-la-á para a vida eterna. Então tem um monte de crente, a grande maioria, que incorporaram Jesus, mas não de verdade. Eles vivem como representantes do Evangelho, como renascidos no Cristo, como portadores da palavra da salvação. Não de verdade eles entendem, ou eles vivem sabendo que a boca deles é o que vai trazer a vida para as pessoas, que o que eles pregarem é que vai anunciar o renascimento de outras criaturas. De verdade, eles querem Jesus como seu protetor, querem Jesus como aquele que o guarda, defende, livra ele do mal, querem Jesus como um meio para um fim. Mas Jesus, para aqueles que renasceram, é um fim. Ele é o final de todas as coisas, é o propósito de tudo. Todas as coisas hão de congregar em Cristo novamente. Porém, aquele que incorporou Jesus não vai ser reconhecido por ele. Se você vive como tendo Jesus como seu protetor, seu fiador, o seu curandeiro, o seu guarda, o seu segurança, que vai te guardar na ida, na permanência e no retorno. Faz aquela oraçãozinha que parece uma reza, né? Me guarda do mal, da aparência do mesmo, guarda na ida, na permanência, no retorno, perdoa meus pecados, ou perdoa minhas faltas. Na verdade, esse aí não fala pecado, esse povinho fala perdoa minhas faltas e fraquezas, né? Porque eu não tenho pecado, eu sou renascido, então eu já não peco mais. Esses aí, queridos, não vai ser reconhecido no último dia. Eu não vos conheço. Mas eu vi milagre. Milagre não põe no céu. Mas eu curei enfermo, também não coloca no céu. Eu expulsei demônio, tinha autoridade. Beleza, mas você não tem autoridade para entrar no céu, porque aqui a autoridade é unicamente de Cristo. E só tem essa outorga, só tem esse passaporte, aquele que renasceu de fato, aquele que vive intensamente e integralmente, aquele que renunciou-se a si mesmo, aquele que não incorporou, mas aquele que se submeteu, é submisso à ordem, à vontade, à verdade, aquele que a vida dele é regimentada, organizada, direcionada, guiada pelo Espírito Santo. Ele não vive para si, ele vive para Cristo, que a sua natureza é a natureza de Cristo, que a mente dele é a mente de Cristo, e que ele não faz isso para a validação do seu ego, para promover a sua reputação. Ele faz isso pela integridade do caráter renascido em Cristo. Esse, de fato, ele se posiciona onde ele estiver, ele é indigesto, ele não aceita mentira, ele não colabora com aquilo que não é verdade, ele não engole falso evangelho. Aonde ele estiver, ele vai incomodar, ele vai tocar a buzina, ele vai ser aquilo que Cristo chamou ele para ser. Se você não vive essa postura, não vive essa condição, se você não tem esse ímpeto, mas eu não sei, por que você não sabe? Porque você não busca. Outras coisas você aprendeu a fazer coisas que não vai te levar a lugar nenhum.
Você sabe fazer coisas que não vai garantir nada, às vezes nem dinheiro, e você foi lá e aprendeu. Agora o evangelho você vê uma enorme dificuldade para aprender. Isso daí não é falta de capacidade, é falta de vontade. Falta de vontade, falta de posicionamento. Por quê? Porque vai te custar amizades, vai te custar convites que não vão mais acontecer. As pessoas quase não me convidam mais para o meio CCB. Por quê? Porque eu sou persona não grata. Não, esse cara aí fala mal, ele é um crítico. Fala mal. Eu nunca falei mal. A única coisa que eu fiz foi apontar o que está escrito e o que estão fazendo e não está escrito. Esse é o ponto. Mas você vai se tornar uma pessoa indigesta se você de fato se posicionar. Mas queridos, uma coisa te coloca para dentro, outra coisa te coloca para fora. E se for para mim ser excluído dos meios aqui na terra, mas ser incluído lá no céu, vou pagar esse preço com alegria. Preço, por assim dizer, tá? Preço socioemocional, por assim dizer. Mas a minha alegria toda vez que eu me prostro, toda vez que eu entro em comunhão, até dentro desse carrinho aqui, ó, eu venho pegando estrada e eu faço a minha oração ao Senhor. Esses dias eu saí de casa e fiz uma oração e a glória de Deus foi tão grande para aqueles que não acreditam no dom de línguas. Problema de vocês. O Senhor me visitou, só eu e Ele. E eu vim falando em línguas mais de 40 minutos, depois voltei a orar e coração cheio da presença de Deus. Isso é vida, porque de fato eu não estou dependente de um sistema, não sou desigrejado, mas eu não dependo. Eu posso congregar, como não congregar, que isso não vai afetar a qualidade de fé, a qualidade de comunhão, de intimidade que eu tenho com Deus. Isso não tem diminuído, muito pelo contrário, tem sentido aumentar. E esse propósito é tão santo que eu te convido, pare de adicionar Jesus como um item que favorece a tua vida e submeta-se a Ele, de fato viva como um representante dEle. Senão a tua vida aqui não vai ter significado nenhum. Não importa quem você seja, filho de quem você é, aonde você esteja inserido, qual cargo, qual ocupação, quais milagres você viu. Se você não submeter a tua vida ao Cristo, de fato viver como um renunciado que nega a si mesmo, e o que importa de fato é se posicionar, não é incomodar, perturbar de forma mal educada, mas é se posicionar sempre, não admitir, não aceitar, ter ódio como Deus disse que tinha ódio da doutrina dos nicolaítas. Então eu odeio tudo aquilo que não é evangelho, porque tudo isso é mentira, tudo aquilo que tira do alvo, tudo aquilo que tira você do foco, que tira 1 milímetro de você do alvo, não vai deixar você entrar no céu. Exatamente é assim que você deve entender o evangelho. Não adicione, não incorpore, submeta-se, renuncie-se e viva o evangelho de fato.